né, que nós lemos aqui no Salmo 134. E praticamente encerramos essa série denominada os Salmos de Romagem, né? Aquela peregrinação dos adoradores em Sião. Glória a Deus. E louvo a Deus, né, por essa oportunidade, né, por esses salmos que sempre têm lições preciosas, né, tal qual a gente pode ver, né, na lição passada, o Salmo 183 é uma bênção, né, com bom e com suave, a questão da unidade da igreja. Estou dizendo que a igreja é homogênea, né, não tem, são pessoas diferentes que se unem a um propósito, o propósito de Deus. Glória a Deus. E esse salmo, por algumas vezes você vai ver aí, bendizei ao Senhor. Ele está conclamando, está convidando, está exortando para que os ministros, a tribo sacerdotal, bendizesse ao Senhor, todos eles que serviam ao Senhor, assistiam na casa do Senhor todas as noites. E uma demonstração que ele fala que dessa adoração é levantar as mãos no santuário. Note que no versículo 1 e 2 é o povo que se dirige aos levitas especificamente. Já no versículo 3 é os levitas que se dirigem ao povo, os peregrinos. O Senhor que fez os céus, o céu e a terra, te abençoe desde Sião. Glória a Deus. No primeiro versículo, no versículo 2, ele vai exortar, porque findada as programações, os festejos, findado toda aquela festa religiosa, cada um voltava para as suas atividades, voltava para as suas casas, voltava para os seus aposentos. Mas essa tribo, que é a tribo sacerdotal, eles não receberam, conforme a gente percebe, eles não receberam herança, e eles receberam uma missão, né? A missão, eu até preguei aqui no Salmo 132, que Davi, ele centralizou o local da adoração. Ele não construiu o templo, mas ele trouxe a arca de Deus até o lugar. O lugar estava estabelecido para adorar, para posteriormente o filho dele, Salomão, construir o templo. Então nós falamos que essa adoração era algo contínuo. É um hino que o irmão sempre canta aqui, né? Você é do Cícero Nogueira, né? Que diz, você canta o hino, né? Que diz assim: que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Quer dizer que irmãos, eles tinham a missão de limpar. Por exemplo, eu pesquisei aqui no Deuteronômio, capítulo 10, versículo de número 18. A missão daquela tribo sacerdotal, versículo 18. Vê se vocês encontram aí. Glória a Deus, sabe o que é isso mesmo? Mas não. Eu falei 10, 18, foi? Mas a missão é o seguinte, eu até anotei aqui. A missão deles eles auxiliavam o sacerdócio. Eles levavam aqueles elementos do santuário. Então eles ajudavam. Irmãos, vocês imaginam aí, era como se fosse um abatedouro, né? Era muito animal morto. Era sangue, era
toda aquela que sujava e tinha que limpar. Então, Deus ele escolheu uma tribo para fazer essa demanda. Só que quando eles chegaram lá como é que eu posso dizer? Salmo 132. Quando a arca encontrou descanso lá em Sião, então muitas atividades tiveram que ser suprimidas. Não tinham mais o objetivo, né, de desmontar a tenda e fazer aquelas caminhadas, aquelas peregrinações até o próximo lugar onde Deus mandasse parar. Então parou com essa atividade. Então eles deveriam agora, o próprio Davi ele vai inserir dentro do culto divino um ministério tão importante que até os dias de hoje a igreja continua. É o ministério do louvor, né? Glória a Deus. Quando a gente olha o livro das crônicas, eu pesquisei hoje, né, nesse livro das crônicas, é um livro muito importante, né, que ele vai mostrar, por exemplo, o capítulo 9 do primeiro livro das crônicas, versículo 33, deste foram também os cantores. Ele está falando que dessa tribo dos levitas, que agora não tinha mais essa missão de estar transportando para lá e para cá objetos do santuário, eles agora receberam a incumbência, né, de louvar a Deus, de glorificar a Deus. Veja aí o capítulo 10, o capítulo que eu citei, qual foi? O capítulo 9, verso de número 33. E diz assim a palavra de Deus: destes foram também os cantores, cabeça dos pais, entre os levitas, habitando nas câmaras, isento de serviços. Até dos serviços eles tinham que se dedicar ao máximo só à adoração. Glória a Deus. Isento do serviço, porque de dia e de noite estavam ao seu cargo, ocuparam-se naquela obra, a obra de fazer aquele cântico para Deus. Sempre tinha que ter um louvor para Deus. Além disso, né, como eu falei, a questão do sacrifício, da limpeza do santuário, além da questão também das organizações, de receber as ofertas e tudo isso, os levitas eles recebiam essa missão, mas Deus escolheu este grupo para apresentar louvor, como vocês viram aí, de dia e de noite. Glória a Deus. Estavam ocupados naquela obra, uma obra que não pode parar. Irmãos, Deus chamou aquela tribo para ser uma tribo sacerdotal. Esse era um momento necessário. Aí, na continuação, vocês sabem disso, né? Eles iriam fazendo sacrifício todo dia tinha 2 sacrifícios, pela manhã e à tarde. E esse grupo aqui, instituído por Davi, no livro das crônicas, eles foram instituídos para estar ali louvando e glorificando a Deus. Eu lembro também que quando Samuel foi morar com Eli, ali naquele, ainda era a tenda de Siló, e Samuel, a Bíblia diz, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, eles deveriam continuamente manter acesa as lâmpadas. Eles tinham todo um serviço. Irmãos, e tudo isso aí tem um simbolismo que leva a igreja do Novo Testamento a uma vida de adoração a Deus. Adorar é uma missão que a igreja não vai parar. Glória a Deus. A adoração ela não pode parar. Glória a Deus. Jesus disse que onde tiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ele estaria presente. Jesus disse que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Então, nesse final dessa caminhada, os peregrinos estavam voltando para suas casas, e eles estavam agora se direcionando à tribo levita, e eles estavam dizendo a seguinte palavra: eis aqui, bendizei ao Senhor, todos vós, servo do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Glória a Deus. Esse versículo aqui, ele
É interessante porque naquele momento da história, ainda a nação, a comunidade de Deus, havia uma tribo específica para isso, para trabalhar, mas os demais sustentavam essa tribo e voltavam para suas atividades, voltavam para suas casas, voltavam para cada um para o seu lugar, e a tribo de Levi continuava servindo, assistindo, sacrificando, louvando, bendizendo, adorando na casa do nosso Deus todas as noites. Glória a Deus. Então, irmãos, isso tem uma mensagem muito importante para nós, que nós não somos da tribo de Levi. Não somos levita. Eu sei que tem uns irmãos que dizem assim, fulano de tal é levita, né? Não tem um dizerzinho assim, fulano de tal é levita, mas nós somos gentil de natureza, né? Nós não somos levita realmente, só se no sentido da missão, né? Mas só que a missão não é só para alguns mais. Eu até expliquei isso aqui, que a missão agora não é mais seletiva, ela é para todos nós. E principalmente essa missão, a missão de bendizer a Deus. Eis aqui bendizer ao Senhor, todos vós servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites. Esse todas as noites aqui vocês perceberam, né? Que eles não podiam parar. Glória a Deus. Mas eu queria continuar ainda para explicar um pouco melhor. Se nós formos mais um pouco no livro dos Crônicas, o capítulo 23, os versos 23, 26. E também quanto aos levitas, primeiro livro das Crônicas, que nunca mais, olha aqui, olha a explicação aqui para você, o versículo é bem explicativo. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo. Eu não expliquei isso para vocês, ele não ia mais ficar para lá e para cá com o tabernáculo. Vamos de monte tabernáculo. Aí tinha um grupo, né, os coatitas. Eles não recebiam os carros de bois, como eu falei no Salmo 132. Eles deveriam levar nas costas a arca do Senhor. Eles deveriam levar aqueles utensílios com muita reverência, com sacrifício, com muito cuidado. Então era para lá e para cá, era um movimento de Deus, era onde Deus determinava. Mas agora o salmista está dizendo assim, ou melhor dizendo, o escritor, o historiador aqui, no capítulo 23, a partir do verso de número 26. E também quanto aos levitas, que nunca mais levassem o tabernáculo, nem algum dos seus objetos pertencentes ao seu ministério, porque segundo as últimas palavras de Davi, foram contados os filhos de Levi da idade de 20 anos para cima. 28, verso, porque o seu cargo era de estar ao mandato dos filhos de Arão no ministério da casa do Senhor, nos átrios, nas câmeras, olha o serviço que eles iam fazer, nas purificação, todas as coisas sagradas, e na obra do ministério da casa de Deus, a saber, tinham cuidado do pão da proposição, para a flor da farinha, a oferta de manjares, os coscorões asmos para as assadeiras, mas toda que era um trabalho, é uma demanda que envolvia as pessoas, tinham que dedicar-se integralmente todo esse serviço na obra de Deus. Então, chegando o versículo de número 30, eles deveriam estar cada manhã em pé. Para quê? Para louvarem, celebrarem ao Senhor, e semelhantemente à tarde. E o texto diz que todas as noites o cântico, a adoração era contínua, repetindo o que eu falei aqui do hino. O fogo devia continuar a arder continuamente. A adoração, as orações naquele lugar que era consagrado a Deus, era para ser algo contínuo, não podia parar, não podia voltar atrás, não podia desistir. Glória a Deus. Isso tem uma mensagem especial para mim e para você, que muitas das vezes na caminhada do cristão nós simplesmente negligenciamos. Mas eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que a adoração ao Senhor, ela não pode ser negligenciada. A adoração ao Senhor tem que ser contínua. Glória a Deus. Tem que remover as cinzas
não no sentido físico agora. Tem que colocar mais brasa, mais lenha, como diz o cantor. Tem que ter mais constância, tem que perseverar. Glória a Deus. Veja o Novo Testamento. A igreja do Novo Testamento é um referencial. A igreja estava em contínua oração a Deus. Todas as noites a comunidade cristã se reunia. Não havia templo, não havia não precisava mais assim desse sacrifício, porque Cristo já tinha consumado o sacrifício na cruz. Então todas essas demandas se tornaram apenas apontava. Existe um princípio, não estão aí por acaso. Muitas vezes as pessoas desprezam o Velho Testamento, mas o Velho Testamento você não pode seguir aqui como foi para esse período, mas o princípio da adoração que está inserido lá, porque os adoradores deveriam render a Deus com gratidão, com fervor, mesmo que oferecesse um sacrifício do sangue animal tal, mas a alma deles estava compungida, estavam arrependidos, estavam ali pedindo graça a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, o que me chama a atenção agora é que ele diz assim, todos os servos que assisti na casa do Senhor. E a mensagem para a igreja atual do Novo Testamento está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Esse é o dever da adoração de uma igreja que não pode parar. Não podemos parar o nosso canto, glória a Deus. O louvor não pode parar. A adoração, as orações, a ação de graça tem que continuar. O apóstolo Pedro, ele vai mostrar assim que a transição do que acontecia lá no passado, o que deve acontecer agora no presente. Capítulo 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 4. Versículo 4 e o 5. Glória a Deus. Vocês encontraram? Chegando-vos para ele a pedra viva que é Cristo, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual. E agora vocês são sacerdócio santo. Para quê? Para oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, através de quem? Por Jesus Cristo, por intermédio de Jesus Cristo. Notaram aí a simbologia do Velho Testamento? A tribo levita fazia todo aquele trabalho, limpava o santuário, cuidava dos pães da proposição, cuidava de acender a lâmpada, cuidava em manter o fogo do altar aceso, cuidava em zelar pelo santuário, cuidava. Agora o Davi estabeleceu um cântico de adoração contínua, pela manhã, pela tarde e à noite, e tinha as escalas, e tinha os turnos, cada um era escalado, cada um tinha a turma do Asaf, tinha a turma do Jedutu, e todos eles eram escalados para louvar a Deus, não podia parar de louvar a Deus. Irmãos, sabe que a Bíblia nos mostra aqui que nós não estamos mais fazendo isso, é bem verdade, mas nós estamos agora no período da graça. Jesus já cumpriu o grande sacrifício na cruz, mas por intermédio dele, nós agora oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por Jesus Cristo. E que sacrifícios são esses? Você sabe? Que sacrifícios são esses? É a devoção, é a adoração, é o louvor. Irmão, eu sei que esse nível das Assembleias de Deus, né, tem muita gente que só louva se der oportunidade, mas o louvor tem que ser toda a igreja. Muitas vezes o irmão vai para o hino da harpa, tem gente que nem hino da harpa traz, não tem mais o costume de fazer nenhum louvor, nem na caminhada, no dia a dia, dentro do ônibus. E a Bíblia diz lá em 1 Tessalonicenses que a oração tem que ser como? Orai sem cessar. Não pode parar.
Glória a Deus. Se você parar de orar, parar de adorar, você vai morrer, espiritualmente falando. Glória a Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas os irmãos pegaram aqui o versículo 1, né? Eis aqui, bendizei ao Senhor todos os servos do Senhor. Agora é todos mesmo, não é só a tribo de Levi não, viu? Que assisti na casa do Senhor todas as noites. Esse versículo aqui fala para todos nós. Eu sei que todas as noites a gente, né, muitas vezes reclama da vida, murmura, e esquece de louvar a Deus, que é interessante, que é bom, que é agradável. Eu lembro-me que eu até contei essa experiência aqui. Houve um momento em que eu trabalhei muito essa questão psicológica do espírito de desistir do projeto de Deus para comigo, naquela época. E eu, com a alma bastante ferida, sei lá como é que eu estava, mas uma coisa é certa, irmã Lia, é que eu não expressei nenhuma palavra de oração, eu só fiz louvar. Irmãos, aquilo foi uma experiência tão boa, porque através daquele louvor, eu sozinho em casa, comecei a louvar. Irmãos, acreditem que o louvor, ele tem umas palavras assim interessantes, ele tem um poder maravilhoso, que você viu que quando o Josafá louvou a Deus, Deus trabalhou, enviou anjos, desbaratou exércitos inimigos. Paulo e Silas louvaram a Deus lá na meia-noite da prisão. Deus balançou as estruturas do cárcere e monitorou todos os presos. Então houve uma restauração espiritual na minha vida que eu experimentei naquele dia. Glória a Deus. E é interessante quando você, independente se você tem uma voz rouca, se você não tem uma voz boa, mas no meio da multidão, o pastor Dr. José sempre disse, quem vai assumir o microfone, pelo menos tem que saber entrar no tom. Agora, se você está no meio da multidão, você entra no tom, sai do tom, fica no tom, vai para o tom, mas você louva a Deus, você adora a Deus, você exalta a Deus, glória a Deus, e Deus recebe a seu louvor. O louvor a Deus, irmão, não pode parar, é contínuo. O Salmo 134 está dizendo para nós, eis aqui, isso aqui ele está recitando, conclamando os levitas, eis aqui os servos do Senhor, que estão assistindo na casa do Senhor, todas as noites, e ele diz mais, a adoração a Deus, veja bem, a adoração a Deus, nós não podemos cessar, né, de adorar a Deus, porque senão, o hino, como é que diz o hino 77, hein? Que ele diz assim, queres nesse mundo ser o vencedor, guarda o contato com o teu Salvador, guarda o contato. Se você perder esse contato celestial, parece que a sua vida se torna sem graça. Você vai para a igreja, louva só como diz Isaías, louva só de lábios, mas o seu coração não está mais centrado no ideal que é Cristo. Seu coração não está mais alegrando-se em Cristo. Você está abatido. E você apenas louva de lábios. Não estou dizendo que seja um louvor falso, mas você perde a essência. E é ruim quando a gente perde a essência. Precisamos resgatar a essência do louvor, a essência da adoração. A igreja não pode parar de adorar a Deus, porque quando nós nos renovamos, e aí nós vamos subindo ao Senhor, buscando a Deus, louvando a Deus, Deus restaura nossas forças, e nós somos estimulados, fortalecidos. Mas veja bem, a adoração a Deus, conforme o versículo 2, diz, levantai as mãos no santuário, e bendizei o Senhor. Uma lição sobre adoração em relação ao santuário, é porque o santuário era o local centralizado. A igreja do Novo Testamento, ela não tem assim
mas conforme o templo, né? Tem uma igreja aí que fez o templo do Salomão, né? Com todos aqueles... Mas isso aí é só símbolo. Não existe mais uma prática. Mas o símbolo carrega nele a essência, uma mensagem. Qual é a mensagem? É que você, agora, quem é o santuário de Deus? A gente diz assim, o santuário são essas paredes aqui, é? É verdade? Você é o santuário de Deus. Lá em 1 Coríntios diz, vós sois o santuário de Deus. E eu até preguei no Salmo 132, que os levitas levavam a arca com a varazinha de madeira de acácia coberta de ouro nos ombros. Mas agora, quem é que leva a presença de Deus? Quem é o santuário de Deus? É você, meu irmão. Então, aí Paulo vai ensinar para a igreja essa questão da adoração. A adoração não é mais restrita a um lugar. É claro que, peraí, toda mensagem tem que ser bem explicada, senão tem gente que entende de forma errada, né? Como o irmão ensinou no domingo, né? Tem gente, não, irmão, agora cada um pode fazer a sua própria tenda e acabou. Não é assim, não. Vai fazer tenda onde não tem nenhuma tenda? Ninguém quer fazer. O pessoal só quer fazer tenda onde tem um bocado de tenda. É tenda dos bleianos, é tenda dos batistanos, é tenda dos presbiterianos, é tenda não sei de... Agora tem vários nomes, é várias tendas. Não sou contra, mas a probabilidade é só nos grandes centros urbanos onde tem várias tendas. Glória a Deus. Que faça, mas que levante vidas para Deus. Glória a Deus. Mas aqui diz aqui que levantai as mãos no santuário. Então o ato, mas as pessoas, irmão, o físico muitas vezes corresponde ao que está no espiritual, no âmago. Porque quando você levanta as mãos, é um sinal de quê? Rendição. É um sinal de quê? Que Deus está nos céus e que você é um adorador que está aqui na terra e que você é dependente dele. Não é assim? Glória a Deus. A adoração é manifesta, irmão, com a rendição do eu, da nossa própria vontade. É quando nós nos rendemos completamente. Aí os céus descem, a glória de Deus manifesta, a presença de Deus é notória. Quando o velho homem sai de cena e quando nos rendemos ao Cristo Todo-Poderoso. E outra coisa, tem que ter santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Como eu falei, apenas honraremos a Deus com lábios, mas se não houver santificação, se não houver o coração, não há o verdadeiro adoração. Veja aí, 1 Timóteo 2:8, para a gente caminhar aqui para o final. 1 Timóteo, né? É uma oração que Paulo ensina a seguinte, como é que diz? É isso mesmo? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. O que diz, irmãos? Quero que os homens, e a mulher também, orem. Aonde? Só no santuário? Irmão, no santuário é muito bom orar. Deus, irmão, levanta a mão. Tem uns até que corre, né? Tem uns que se ajoelham. Isso é bom, irmão. Tem que ser feito isso. Mas tudo com decência e com ordem, né? É claro. Mas ele está dizendo aqui que você tem que orar em todo lugar. Em todo lugar. Está falando da geografia da adoração. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus disse: olha, mulher, vocês estão dizendo aí que é Jerezim, nós judeus dizemos que é em Jerusalém, tudo bem. Mas eu quero dizer que a partir de agora, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Levantai as mãos aos céus. Mas tem uma coisa, mas é sem ira e sem contenda. Está escrito aí?
Podemos assim dizer assim: levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Essas coisas aí não pode estar na vida do adorador, senão ele adora, ele vai ser não vai ser um adorador, ele vai ser um artista gospel. Apenas isso. Alguém que camufla uma espiritualidade que não é verdadeira, porque a essência, porque muitas das pessoas até se expõem, mas, irmãos, Deus quer que a gente adore a Ele em todo lugar, mas, como eu falei, com decência e com ordem, né? Então aqui os levitas são conclamados pelos peregrinos: levante as mãos ao santuário e bendizei ao Senhor, e adorai ao Senhor, e glorificai o nome do Todo-Poderoso Deus. Eles são conclamados pelos peregrinos, e agora eles estão voltando para os seus lugares, e os levitas continuariam nessa mesma obra, adorar a Deus. Aí, como eu falei, a missão não é mais só de uma tribo, não é mais só os pastores, não é mais só as irmãs do ciclo de oração. A missão não é só dos jovens, a missão é de toda a igreja. A missão de adorar, a missão de interceder, a missão de louvar a Deus. A igreja reunida neste lugar tem que reunir. Este lugar foi estabelecido para um lugar de adoração. Como disse o patriarca, nem sabia que aqui era o lugar onde Deus estava. Verdadeiramente Deus está nesse lugar, porque os anjos de Deus subiam e desciam, e havia uma escada do céu, e os anjos subiam, desciam e subiam, e a glória de Deus manifestava. Essa é a casa de Deus, é Betel. Jacó ficou assim sem entender, mas ele sabia que a adoração naquela época, os patriarcas adoravam através das oferendas, através do altar, do sacrifício. Mas trazendo para nós somos casa de Deus, nós somos santuário de Deus, nós estamos reunidos nesse lugar, e quando todo mundo louva a Deus, quando todo mundo pega um louvor, e quando todo mundo glorifica a Deus, e levanta as mãos para os céus, sem ira e sem contenda, glória a Deus. E tem mais, a vida de santidade, o louvor na vida de um ministro de Deus, um adorador que louva a Deus, com a vida de santidade, irmãos, pode ter certeza. Asaf fez um louvor tão tremendo na inauguração do templo, que ninguém saía nem entrava. Irmãos, Deus se manifestou teofanicamente, foi uma manifestação gloriosa. A presença de Deus veio sobre aquele santuário. Irmãos, é coisa de Deus. E a igreja de Deus, quando ela está unida nesse propósito, a missão é adorar. Sabe que Deus também exige de nós, sabe o quê? Além da questão do sacrifício, Romanos, muito conhecido. Lembrei dessa passagem aqui, porque eu devo citar ela. Romanos capítulo 12. Rogo-vos, é um apelo que Paulo faz à igreja. Apelo aos irmãos, pela graça de Deus, pela compaixão de Deus. Apresentei o vosso corpo, não para ser sacrificado, derramar sangue, para com isso, mas é sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional. Interessante que não é um culto de doido, não. Tem uns cultos meio endoidados aí. Tem um pessoal que quebra parede, que quebra banco, que quebra tudo. É um culto assim meio atribulado. Mas aqui é o culto racional. Porque às vezes tem um irmão falando assim: irmão, padeci estou passando aqui por uma tribulação. Ao outro não, glória a Deus. Glória a Deus, porque isso é você, né? Você está dando glória a Deus aí porque é um costume, a pessoa ficou. E realmente tem que dar glória a Deus, mas tudo tem que ser com entendimento. Por que eu estou dando glória a Deus? Glória a Deus, né? Aleluia. Então tem que saber o que você está fazendo. Então Paulo está dizendo, o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo: apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável, que é o vosso culto racional. Não se conforme com esta geração, deste mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A adoração é manifesta com a rendição e santificação, para ofertar a Deus o verdadeiro culto
na igreja do Senhor. Então, quando a gente, essa doutrina sobre o verdadeiro culto, a verdadeira adoração, é quando a gente aprende isso, quando a gente se reúne em adoração. Eu sei que não é todas as vezes, mas quando a gente tem um coração quebrantado. Eu sei que no momento do culto, né, tem alguns irmãos que precisam fazer uma atividade, precisam fazer uma coisa, mas é um momento de concentração, é um momento de dedicação, é um momento de entrega, é um momento de rendição. E a Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores. Deus procurou o homem que estivesse adorando, glória a Deus, estivesse na brecha, né, Roberto? Lá no livro de Ezequiel eles não encontrou ninguém. Deus disse que ainda que Samuel, só se Samuel, Daniel e teve outro nome lá, se estivesse no meio daquela geração corrompida e perversa, Deus salvaria só esses três, mas aquela geração lá ia padecer. Então, irmãos, finalizando, eis aqui, bendizer o Senhor, todos vós servos do Senhor, que assisti na casa do Senhor todas as noites, levantando as mãos do santuário e bendizei ao Senhor. Os levitas estavam cumprindo a sua missão, mas a igreja do Novo Testamento, a missão não é só de um grupo seleto, é para toda a igreja. Por que você deve adorar a Deus? Porque o Senhor, Ele fez o céu e a terra. Todos os seres reconhecem o seu Criador. As alimárias reconhecem o único Deus. E o único Deus merece ser adorado. Interessante, quando você adora, lembra da mensagem do jovem, do irmão, qual é o nome daquele rapaz que era leproso? Não diz o nome, ele disse, leproso. Aproximou-se de Jesus e diz, adorou. Primeiramente ele adorou. Como é que a pessoa doente vai se lembrar de adorar? Mas aconteceu. A mulher cirofenícia também adorou o Senhor. Várias passagens do Novo Testamento, as pessoas, mas tem pessoas que acham que a adoração, a veneração tem que ser para um alguém. Eu lembrei agora de Cornélio, quando o homem de Deus chegou na casa dele, ele se rendeu. Aí o apóstolo disse, eu sou um homem igual a você, rapaz. Adora a Deus. E é verdade, irmãos. O único que deve ser adorado e seguido é o que criou os céus e a terra. Ele é a fonte de toda sorte de bênção, porque é dele que emana toda a bênção de Deus. E certamente, se nós nos colocarmos em adoração, ele diz, Senhor, eu estou aqui te adorando, te glorificando, eu quero ofertar a ti um louvor, adoração, e se tu quiseres, tu pode me curar. Jesus tocou no leproso e disse, eu quero, seja curado. Glória a Deus. Pronto. Mas a questão é a adoração. Então, nós não adoramos homens. São a tendência. As pessoas têm uma tendência a seguir. Claro, pessoas que são cheias de Deus, a gente gosta de ouvir, mas a gente não pode tê-lo como a única fonte. É Deus, é Cristo, Ele que provém todas as sortes de bênção. E é por isso que o salmista, já os levitas, diz, eles repassam uma bênção para os peregrinos. Os peregrinos estão voltando, como eu falei, irão enfrentar os perigos da jornada, os perigos, desafios, perigos de assaltos, perigos de feras, perigos de pessoas, mas ele diz, que o Senhor te abençoe, que o Senhor envie desde Sião a bênção sobre os peregrinos. Vão em paz, e cheguem em paz nas suas casas, glória a Deus. Isso foi uma bênção, parecida com aquela bênção sacerdotal, de Números capítulo 6, quando ele usa 3 vezes aqui o nome Senhor, mas aqui ele usa de uma forma resumida, o Senhor, Criador do céu e da terra, que Ele te abençoe, que Ele te guarde desde Sião. Irmão, nós não temos, eu sei que eu já preguei isso aqui, né? Os pais abençoam os filhos,
mas os pais impetram a bênção sobre os filhos, porque a verdadeira fonte de bênção é o Criador dos céus e da terra. Às vezes nós temos eu vou abençoar o irmão aqui. Irmão, você está sendo usado por Deus para abençoar, para falar palavras bonitas, para falar bem. Isso é bom, mas a fonte de tudo é Deus. Você está sendo só um instrumento de Deus. Glória a Deus. Nós não vamos arrogar para si, porque, como eu falei, nós vamos levantar as mãos aos santuários e vamos declarar que o Senhor é Deus nesta noite, que Ele é digno de toda honra, que Ele é digno de todo louvor. E eu convido a igreja a abrir a vossa harpa cristã e com toda a sua prontidão, vamos levantar a Deus um louvor do hino da harpa cristã, que é o 77.